A reflexo pode ajudar alguém com esquizofrenia e TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E quais os pontos que seriam utilizados? Obrigada. Então, a reflexo também pode ajudar com a esquizofrenia e o transtorno obsessivo compulsivo, chamado TOC, e quais os pontos a utilizar. Gente, bora lá então para uma resposta que vai facilitar muitas outras dúvidas que talvez você tenha em relação ao que a reflexologia pode atingir ou não. Bora lá então. Para responder essa pergunta, analisa junto comigo. Qual é a base do tratamento com a reflexologia podal? São estimulações feitas em terminações nervosas lá nos nossos pés, que vão ser direcionadas para o nosso cérebro, para o nosso sistema nervoso, para que ele faça ali um ajuste, digamos assim, um controle dos nossos sistemas no organismo, das nossas funções, para ver o que está deficiente, para ver o que está sobrando, excedendo no nosso organismo, para ter esse reajuste, a chamada homeostase, o equilíbrio do nosso organismo, porque uma vez ele estando em desequilíbrio, é isso que na persistência vai ser gerado as doenças. O fato da pessoa não estar doente em si não significa necessariamente que ela está saudável, tá? Às vezes o corpo está gritando em busca de ajuda, lutando para não deixar que uma doença o acometa, mas não quer dizer que ele está saudável. O que significa isso? Bom, resumidamente, se a reflexologia, tá, ela é capaz de atingir todas as áreas ali do nosso cérebro como órgão, via sistema nervoso, atingir todos os demais sistemas do organismo, então a reflexologia ela é capaz de identificar, de tratar qualquer condição, gente. Então essa pergunta aqui vai ser respondida em relação à esquizofrenia e ao transtorno obsessivo compulsivo. Mas é muito comum, inclusive profissionais da área, ainda terem dúvidas se a reflexologia é capaz de cuidar de determinadas condições. E sim, se ela vai atingir o nosso cérebro, e é o nosso cérebro que comanda tudo no nosso corpo, via sistema nervoso, então isso significa que ela é capaz de cuidar, de tratar qualquer condição. Qualquer condição. De bebês a idosos. A questão é, existem algumas condições que não é que elas não são tratáveis no pleno sentido da palavra, num termo de busca do processo de cura, por assim dizer. Mas ela é capaz de estabilizar a condição. Por quê? Uma vez que o corpo ele já adoeceu, lembra da explicação que eu dei aqui no começo? Então, se o corpo ele já está doente, já tem uma doença que o atingiu, e se aquela doença já causou algumas lesões permanentes no organismo, o que significa isso? Que a reflexologia vai tratar em termos de estabilização. Tá fazendo sentido, gente? Coloca para mim aí no chat. Então, sim, ela é capaz de tratar qualquer condição. Porém, contudo, entretanto, qual é a condição? Até que ponto a gente consegue buscar um processo curativo ou um processo de estabilização da condição, que em si já é um grande ganho. Fez sentido, gente? Entenderam essa primeira parte aí da resposta que eu vou dar agora para a pergunta? Coloca para mim aí no chat, vamos interagindo, tá? E aí, se a gente usa, tá, essa análise que eu acabei de fazer agora, numa base de reflexologia podal, então sim, ela vai ser capaz de ajudar alguém com a esquizofrenia e o transtorno obsessivo compulsivo. Agora, para eu conseguir especificamente ajudar uma pessoa com essas condições, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é eu saber o que essas condições causam no organismo, que sintomas que ela gera nesse meu paciente. Eu preciso saber que áreas que ela afeta no nosso organismo, certo? Qual que é a causa normalmente primária do problema? E eu preciso entender, então, a partir disso, como que eu vou montar um protocolo para tratar num processo curativo ou estabilizar a condição. No caso aqui da esquizofrenia, gente, ou também do transtorno obsessivo compulsivo, ao que tudo indica, a pessoa tem os dois transtornos mentais, não quer dizer que eles são ligados ou interrelacionados, mas a pessoa possui as duas condições. Mas me ajudem aí para a gente analisar a metodologia que eu ensino para vocês. Para tratar essas duas condições, o que eu preciso saber? O que você precisaria saber para tratar essas duas condições, como a esquizofrenia e o TOC, como transtornos mentais? Coloca aí para mim, por favor, o que vocês acreditam. E aí eu vou fazer essa análise com vocês. Não tem como a gente tratar uma condição com a reflexologia se eu não conheço a condição, gente.
E isso é o que, infelizmente, grande parte dos reflexoterapeutas ainda tentam fazer. Eles tentam montar um protocolo, tá? Saber o que trabalhar, sem saber o que é que aquela condição traz para a pessoa e quais as possíveis causas. É como se fosse um processo, o que eu faço para conseguir tratar essa condição? Num processo de eu tenho que adivinhar o que eu vou fazer para montar esse protocolo. Gente, falta metodologia. Metodologia é você ter um passo a passo do que você vai fazer. E olha, se você não sabe o que a esquizofrenia causa, se você não sabe o que o toque causa, ou qualquer outra condição, vai pesquisar no Google sobre aquela condição, em fontes confiáveis, em sites de saúde, como o do Ministério da Saúde. Tem um site muito bom, do tuasaude.com, que traz também vários assuntos para você entender. É o primeiro passo. O que a esquizofrenia traz para a pessoa? Que área que ela afeta no cérebro? Quais os pontos costumam ser atingidos nesse cérebro? Para daí, então, eu conseguir montar esse protocolo, tá? O que eu vejo? A grande maioria dos reflexoterapeutas não faz isso, não pesquisa a condição, fica tentando adivinhar o que a condição traz, ou então do que já ouviu falar. Ah, tá, eu já ouvi falar do que a esquizofrenia faz, ou do que o toque faz, e aí eu vou tratar o meu paciente. Não. Você precisa ir a fundo. Então, para a gente entender o que a reflexologia pode fazer nesses casos, a primeira coisa que eu vou fazer é entender essa condição. Olha o passo a passo que eu estou te dando. Anota aí, porque você vai fazer isso com todo o tratamento de reflexologia que você for propor para o seu paciente. Então, estude a condição especificamente que ele trouxe para você. Segundo, você vai comparar essa condição com a anamnese estratégica dele. Eu chamo anamnese estratégica dentro do meu método. Por quê? Você vai usar aquele histórico de saúde como estratégia para comparar o que você estudou da condição e quais os sintomas que o seu paciente está trazendo. Porque não é igual para todo mundo. Tem variações. Para daí, então, o terceiro passo, você conseguir montar esse protocolo de forma mais assertiva. Então, no caso da esquizofrenia, sendo aí uma condição multifatorial, você entende que é um distúrbio mental, que vai trazer ali fatores genéticos, cerebrais, né, bioquímicos, também ambientais, para o desenvolvimento e apresentação da condição, do transtorno mental. E já o toque, como um outro transtorno mental, vai afetar outras áreas cerebrais. Então, a esquizofrenia vai afetar uma determinada área cerebral, certo? E o toque vai afetar uma outra área cerebral. Se você é um reflexoterapeuta que estudou sistema nervoso, tem lá o mapa do sistema nervoso, você viu que áreas que vão ser afetadas nessa condição, essas áreas têm que estar no seu protocolo, que é a causa e a base do problema, certo? E além disso, você pode também estar colhendo informações da parte emocional desse paciente para também definir os pontos a serem trabalhados. Então, qual é a resposta dos pontos, filhos? A resposta é que áreas que são afetadas na questão cerebral para a esquizofrenia e para o transtorno obsessivo compulsivo. Depois que você definiu essas áreas afetadas, bora montar o protocolo com os sintomas que o seu paciente está tendo, para começar a aliviar esses sintomas e tratar essas áreas cerebrais. Na questão da esquizofrenia, a área cerebral que costuma aparentar ali por estudos, né, um achado mais comum é o córtex pré-frontal. Existe uma diminuição de atividade metabólica no córtex pré-frontal. E no caso do toque, existe um eixo que costuma ser mais afetado, que é um eixo de circuito também, né, no cérebro pré-frontal, estriado, tálamo, cortical. O que significa isso? Que você vai ter que definir lá no hálux, onde estão esses pontos para estimular especificamente esses pontos para ter uma resposta melhor. No caso da esquizofrenia, o córtex pré-frontal. No caso do transtorno obsessivo compulsivo, pré-frontal também, mas trabalhar ali a parte de estriado, de tálamo, cortical, para poder ter uma resposta melhor. Filhos, eu não sei como identificar lá no hálux, no cérebro ali, nos pontos reflexos, essas áreas. Não sei fazer. Então é porque você não estudou isso. Aí você precisa fazer uma formação, aprender sistema nervoso, ter ali os pontos reflexos do sistema nervoso mapeados no pé, para daí você conseguir montar esse protocolo. Senão você não vai conseguir tratar devidamente transtornos mentais. Você vai ter dificuldade. Seja a esquizofrenia, seja o toque, seja o TDAH, seja o autismo, seja qualquer outra condição mental.